A paz do Senhor, meus irmãos. Pedro, um apóstolo repreensível? Pois é. Nós vamos ver um momento em que Paulo ficou muito irritado, mas muito irritado. Irritado demais com Pedro. Isso está registrado em Gálatas, capítulo 2. 14 anos depois, Paulo volta a Jerusalém. E ali se encontra com alguns apóstolos, né? Na verdade, Pedro, Tiago, João. E ali Paulo ele começa a falar das coisas que Deus fez por meio dele e tudo mais e tal. E os apóstolos entenderam isso e acharam interessante. Vamos ver aqui o capítulo 2, versículo 6. O que Paulo fala? Eu estou lendo na versão NVI, tá? Fala o seguinte, ó. Quanto aos que pareciam influentes, que eram então, não faz diferença para mim. Paulo está falando assim, ó. Quanto aos que pareciam influentes, né? O que eram, para mim não importa. É Paulo que está dizendo. E ele continua dizendo, Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Nada. Pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, aos gentios, assim como a Pedro, os circuncisos, os judeus. Né? Aqui ele está dizendo o seguinte, Deus confiou o mundo, né? As pessoas gentílicas, que não eram judeus, a Paulo. A pregação de Paulo consistia muitas vezes para os irmãos, para as pessoas não judeus. Né? E Pedro aos judeus. É isso que ele quis dizer aqui. E no versículo 8 ele diz assim, pois Deus que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, circuncisos quer dizer aos judeus, né? Que fazem aí a circuncisão. Também operou por meio ou por intermédio de mim, por meu intermédio, para os gentios. Assim como Deus operou com Pedro, ele também operou em mim. É isso que ele está dizendo. Aí no versículo 9 ele diz assim, reconhecendo a graça que me foi concedida, reconhecendo, ou seja, eles reconheceram a graça que foi concedida a Paulo. De fato, Deus te concedeu esta graça. Ok? Pedro, Tiago e João, tido como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Ou seja, entenderam ali e falaram assim, tá bom, ó, apertamos as mãos aí, ok, tá tudo certo, vocês vão para pregar para os gentios e nós vamos ficar aqui falando para os judeus, ok? Tudo bem? Vamos embora. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Quando Pedro, porém, veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, né? Ou seja, depois daquele momento, passou por tudo aquilo, aí em um outro momento, Pedro foi a Antioquia, na Galácia, e aí Paulo diz que ele repreendeu Pedro na cara, né? Face a face, por sua atitude condenável. Que atitude foi essa? Pois antes, versículo 12, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele, Pedro, comia com os gentios. Ou seja, antes de chegar os da parte de Tiago, Pedro estava comendo com todo mundo ali. Normal, todo mundo ali, comendo com os gentios e tudo mais. Ok? Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão, temendo os judeus. O julgamento dos que eram da circuncisão, olhando aquela atitude, Pedro ficou com medo e se afastou deles. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Ou seja, você imagina a cena, todo mundo ali conversando e tal, e de repente chegam os da parte de Tiago, que eram judeu, irmãos judeus, né?
mas eles tinham um pensamento diferente com relação a isso. E Pedro já se levanta e se afasta, e até mesmo o grupinho de judeus também se afasta, e ficou aquele clima talvez muito estranho ali, né? E até mesmo Barnabé, que estava com Paulo, se deixou levar. Versículo 14, ele diz assim: quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos. Ou seja, Paulo não deixou para depois, Paulo não chamou ele à parte para conversar em particular. Paulo falou para todos, porque aquilo teria que ser, a verdade que Paulo trouxe teria que ser ouvida por todos. A irritação de Paulo foi tanta que Paulo se levantou e falou com Pedro diante de todos. E a palavra de Paulo foi: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Você é judeu, Pedro. Você vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Isso é hipocrisia. Ele completa: nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores. Nós somos judeus de nascimento, não somos gentios pecadores. Ok? E não não gentios pecadores. Versículo 16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, ou seja, aprenderam isso. Aprenderam com Jesus. Ninguém é justificado pelas práticas da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Eles aprenderam isso, ora, né? Quantas pessoas Jesus não salvou no sábado, curou no sábado, ajudou as pessoas em momentos que era confrontado a lei com Jesus, né? E Jesus fazia as coisas porque a justificação era diferente. A justificação é por fé, e Jesus veio trazer isso para todos ali, ok? Aí ele diz assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se a gente ficar nesse negócio de querer viver pela prática da lei, a gente ignora o que Cristo veio fazer. Não é isso que Paulo que a gente tem que fazer. Paulo estava tentando falar isso, Paulo falou isso para Pedro. Versículo 17 fala assim: se porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? Ou seja, se porém, procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? Ou seja, Paulo estava dizendo aqui: ora, Pedro, nós estamos aqui, nós somos, nós somos judeus, salvos por Jesus. Se a gente voltar às práticas do judaísmo, a gente vai dizer que Jesus ele veio quebrar isso. A gente estaríamos aí corroborando ou dando força para que a gente pudesse continuar na lei, ok? Se a gente insistir com isso, então alguém pode dizer assim: então Cristo veio quebrar aquilo que é verdade, aquilo que deveria ser seguido. Vocês estão quebrando isso? Então Cristo é o ministro do pecado? É isso que ele quis dizer. Se porém, procurando ser justificados em Cristo, a gente está procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, ou seja, a gente entende que pela graça nós somos salvos, não pela prática da lei. Agora, o que você quer? Que a gente viva pela prática da lei, destruindo tudo aquilo que Jesus falou para nós? Então, outras pessoas vão julgar, vão olhar para nós e vão dizer assim: então quer dizer então que Jesus ele quebrou a lei, então ele é o ministro do pecado? É isso? Aí ele mesmo responde: de modo algum. De modo algum. Ou seja, versículo 17.
Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum. Cristo não é ministro do pecado. Cristo não veio com esse choque. Não. Jesus ele veio para nós, Pedro, dizendo o seguinte, ó, vim trazer a justiça, e a justiça é pela fé, ok? Pela fé. Eu não vim abrogar a lei. A lei ela foi boa. A lei trouxe vocês até aqui. Agora trago para vocês o entendimento de tudo isso, o entendimento da lei de Deus foi justamente trazer vocês até aqui, até se encontrarem comigo. Agora eu estou aqui, o Filho de Deus, eu estou aqui, o próprio Deus. Estou dizendo para vocês, a justificação é pela fé. É pela fé. Enquanto as pessoas queriam apedrejar aquela mulher que foi pega em adultério, Jesus não a condenou, né? Jesus não a condenou. Ele disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E eles começaram a sair fora. Então, Jesus trouxe uma quebra de paradigma, que eles não entendiam a lei, né? Eles entendiam que a lei ela não tinha misericórdia. Na verdade, a lei levava para Jesus. Então Paulo rebateu a Pedro nesse sentido. Pedro, se porém procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, ou seja, nós acreditamos que fomos justificados pela graça, pela fé em Jesus, e agora se a gente começar a trazer padrões da lei para dentro do Evangelho, a gente está fazendo com que as pessoas olhem para Jesus e digam assim, olha, ele é ministro do pecado, está fazendo a gente pecar. Porque a partir do momento que a gente começa a praticar as obras da lei, a gente confronta-se com Jesus novamente. Então, ficou um clima meio estranho. Versículo 18, Paulo diz assim, se eu construo o que eu destruí, provo que sou transgressor. Olha só, eu estou construindo o que eu destruí. Ou seja, Jesus ele veio destruir aqueles conceitos errados dos judaizantes, dos judeus, com relação à lei, com relação à graça de Deus. Né? Deus falou assim uma certa vez, misericórdia eu quero e não sacrifício. Os homens não estavam ouvindo mais, eles estavam, os judeus naquela época, eles estavam idolatrando o dia de sábado, fazendo coisas que não deveriam, e estavam ignorando o amor de Deus, é o que Jesus veio trazer. O entendimento da lei é Cristo, o final da lei é Cristo. E isso eles não estavam fazendo. Então Paulo está falando assim, ó, se eu reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Jesus destruiu isso, Jesus ignorou isso. Agora você está querendo trazer de volta algumas coisas, preceitos da lei, coisas que Jesus não deu a mínima importância com relação a isso, pelo contrário, está dizendo para nós que mais vale a graça e a fé, né, do que a obra da lei. Eu não sou salvo porque eu faço obras da lei, não é? Não é isso. As obras da lei não me trazem salvação. Ela me trouxe até aqui. A lei, ela prova que o homem ele é pecador. E Jesus veio trazer a remissão desses pecados. E aí ele diz, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado, Pedro, com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Então a justiça não vem pela lei. A lei, ela foi boa, a lei, ela nos trouxe até aqui, e a lei, ela nos aponta que nós somos pecadores. Jesus, quando ele veio remediar, ele veio trazer alívio, ele veio trazer salvação, ele veio trazer o remédio para nossas almas. Então hoje, por Jesus, somos salvos, remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Então sim,
Pedro foi repreensível neste momento. Paulo repreendeu na cara, o chamou de hipócrita, porque na verdade era isso que ele estava se portando, né? Então, que Deus possa nos abençoar e que possamos aprender um pouco mais sobre isso, ok? Vivemos por fé, andamos por fé e somos salvos pela fé. Fé em Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.